Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 18 de setembro de 23, hoje é segunda-feira. Boa semana aí pra você, paciência e força. Bom, hoje segunda-feira é dia de falar de A Vaca e o Brejo, né? Hoje eu vou trazer um assunto nada agradável, mas enfim, necessário, que é a notícia que saiu, acho que é uns 3 dias atrás, mais ou menos, de que o governo teve um déficit primário em agosto de 25 bilhões. Só em agosto, 25 bilhões de reais. O que é isso? O que isso significa? Quais as implicações, né? Esse termo déficit primário, você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. E é um termo técnico aí que os economistas inventaram para se referir simplesmente à diferença entre o que o governo arrecadou e aquilo que o governo gastou. É pura e simplesmente a diferença desses dois números. Aí você fala assim, mas André, não é só isso? Não, não. Não, porque o governo já tem dívidas, né? Então, além disso, você ainda teria, além desse déficit de simplesmente que é a diferença entre receitas e despesas ordinárias, né? Aquilo que o governo arrecada versus o salário dos funcionários e tal. Você ainda tem que colocar um outro número em cima dessa pilha de números, que é a despesa com juros. Né? Porque o Brasil já tem uma dívida rolando, já está rolando, já está em andamento essa dívida brasileira, que não é pequena. Então, se você colocar em cima desse número as despesas com juros que o Brasil tem, por causa da sua dívida enorme, aí sobe no telhado. Pra vocês terem uma ideia, por ano, mais ou menos, a nossa despesa com juros, eles chamam de serviços da dívida, né? Você já deve ter ouvido falar esse termo, serviços da dívida. O que são serviços da dívida? São juros. É uma linguagem mais chique para se referir a juros. Só de juros neste ano aqui, vai ser mais ou menos por volta de uns 800 bilhões de reais. Você faz 800 bilhões dividido por 12, vamos arredondar, né, por 10 meses. Daria uns 80 bilhões de reais por mês só de juros. Só de juros. Sem pagar o principal da dívida. Só pagando os juros. Quer dizer, você soma 80 com mais os 25, que foi o recorde, né, desse ano, vai chegar aí um rombo mensal de uns cento e poucos bilhões. Eu acho que não vai ficar só nisso, porque a tendência desse déficit é subir. A gente sabe disso, né? Nós temos nós temos uma primeira-dama que é uma mulher muito exigente, de gostos muito refinados, né? Uma moça que você vê que, né, foi educada e acostumada com o que há de melhor no mundo. Né? Teve lá seu período de, de biscoiteira de cadeia, mas fora isso, é uma moça muito fina, né? E o presidente, então, maravilhoso, melhor ainda, né? Junta a fome com a vontade de comer e mais todo aquele bando de cúmplices dos 60 milhões que votaram nesse homem, né? Que estão, né, assim, de boca aberta esperando. Sabe, já viu aqueles documentários sobre a natureza que o pintinho está de boca aberta esperando a mãe, a águia, enfim, né, a mãe, a ave, trazer lá uma comidinha, uma minhoquinha, então, é isso. Então isso daqui vai piorar muito. Imagina, nós não estamos nós nem fechamos um ano, né? Ainda está rolando, estamos em setembro ainda, metade de setembro basicamente. Como diz italiano, va male, va male. Isso tudo aqui, se você ficar projetando para os próximos 4 anos,
nada de bom nos aguarda. Se você tem uma empresa, se você tem uma indústria, um comércio, lamento te dizer, mas a coisa vai ficar feia, viu? Nesse ritmo que nós estamos, aí você me fala, André, mas o que o governo tem a ver com a minha empresa, com o meu comércio, com a minha fábrica? Tem por vários motivos. O governo tem relação com isso, com a sua empresa, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o governo é um concorrente seu na área de crédito. Quanto mais pronunciado for o rombo público, as contas públicas, né, mais ávido por dinheiro o governo vai ficar. E ele basicamente tem 3 jeitos de fechar essa conta: imprimindo moeda, pegando dinheiro emprestado ou aumentando os tributos. Aumentando tributos eles já estão, e mesmo assim é que na verdade também não está dando muito certo, né? Porque eles estão aumentando as alíquotas de vários impostos e tal, e está dando o efeito rebote. Eles já estão começando a arrecadar menos. Claro, isso é uma lei da natureza, né? Não tem como ser diferente. Mas eles são burros demais para perceber isso. Então, sabe Deus como eles vão lidar com essa situação. Provavelmente com truculência, né? Que é o jeito que eles... a única linguagem que eles conhecem. E o jeito mais imediato de tampar esse buraco é pegando dinheiro emprestado. Então, isso atinge você que tem uma empresa, mas diretamente. Por quê? Porque quando o governo tem que fechar suas contas, como eu disse, ele vai concorrer com você no mercado de crédito. Ele vai chegar lá no Itaú, no Bradesco, e vai falar, não, eu pago mais do que eles, ó, tá aqui, me disponho a pagar mais. Né? Essa história de juros em queda, essa palhaçada não vai durar muito. Não vai durar, não tem como durar, não se sustenta. É impossível você impor. Perceba, se você vai precisar de mais dinheiro do seu credor, é impossível você enfiar a goela abaixo. Eu estou falando em termos negociais, tá? Quem já negociou alguma coisa na vida sabe do que eu estou falando. É impossível você chegar para alguém que tem na mão um negócio que você deseja e precisa violentamente e você impor o preço daquilo. Isso não vai dar certo. Não tem como. O governo conseguiria diminuir os juros e dar uma apertada aí nos credores, tal. Em que situação? Se eles estivessem gastando cada vez menos. Por quê? Porque aí é aquela coisa, né? Se você tem uma mercadoria da qual eu estou precisando cada vez menos, é muito fácil para mim, negocialmente, te apertar. Por quê? Porque eu não estou precisando. Então eu chego para você e falo, ó, você me vende por 10? Ah, não, por 10 não. Ah, tá bom, então não vendo. Fica aí. E acabou, né? Só que a situação não é essa. O governo não está em situação de falar, não, tá, então tudo bem, acabou, fica aí com o seu dinheiro. Não. Ele está aqui, né? Com a faca. Então, até onde vai esse teatrinho de, vamos baixar os juros e tal? Isso não tem futuro, né? Isso não se sustenta na realidade. A realidade não vai dar amparo a isso. É ilógico pensar que isso vai longe, né? É a mesma coisa que você achar que uma pessoa que está morrendo de sede no meio do deserto do Saara e que de repente vê lá um fulano vendendo água mineral, é a mesma coisa que você achar que essa pessoa que está quase morrendo de fome vai conseguir negociar. Claro, o cara vai vender água mineral por um preço bem alto, ele vai vender, porque ele está vendo que só tem ele lá, né? Não tem concorrente. E o fulaninho lá está morrendo de sede, está precisando. É impossível, numa situação como essa, você negociar essa água mineral. Ah, não, eu vou pagar menos, me dê um desconto nessa água mineral. O cara vai dar risada de você, ele vai falar, vou te dar desconto por quê? Se você não comprar minha água mineral no preço que eu quero, você morre. Simples assim. Não vai ter negociação. Né? Então, barbas de molho, hein? Fiquem espertos, porque assim, o andar da carruagem sugere que a coisa vai ficar bem feia. Repito, nós mal chegamos, nós estamos ainda há 3 meses de encerrar o primeiro ano. Então vai tomando nota disso, tá? A coisa vai... o molho vai azedar. Até mais pra vocês.